Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia. Hoje vamos ter connosco, enfim, neste programa Medicina e Arte, enfim, um velho amigo, médico também, mas que está aqui representando, portanto, o Mário Campos. Alguns de nós conhecemos, enfim, no relevado, no fundo, com o seu afinto impecável, não é? Ele não era um homem muito grande, mas tinha uma grande capacidade de drible, enfim, no figurino dessa académica. Mas porque é que o convidamos? Para evocar uma figura coimbra, que foi o Dr. Francisco Soares. Faz agora 100 anos, faria 100 anos o seu aniversário, e foi alguém que Coimbra deve, de certa forma, homenagear. Nós temos essa dificuldade. Eu penso que em Coimbra, em vez de fazermos, digamos, fazer crescer as figuras que foram nossas, muitas vezes importamos outras personalidades. No domínio das artes, vemos muitas figuras vindas expor em Coimbra, em vez de Coimbra expor, quer dizer, Coimbra não sabe exportar, importa desnecessariamente, e devia exportar. Eu conheci com o Dr. Francisco Soares, também na atividade médico-pericial. E tem uma influência histórica, de certa forma. Durante muito tempo foi, enfim, o médico que dirigiu o Tribunal de Trabalho de Coimbra. Numa fase em que, de certa forma, a medicina legal tinha alguma evolução. Nós vinhamos, enfim, das autópsias, eram morgues, não passava disso. Passámos, enfim, a uma atividade clínica, mas mesmo antes disso, porque inicialmente nós fazíamos única e exclusivamente exames para ver a agressologia, quais eram os dias de doença, e não passávamos disso, e inclusivamente muita sexologia, ímãs e mais ímãs, enfim, e toda essa discussão e que nos empenhava e que nos... E começou nessa fase, enfim, a crescer a medicina legal, primeiro com a sinistralidade rodoviária e depois a ocupar-se também nos acidentes de trabalho. Francisco Soares está numa fase em que ainda não tinha chegado a perícia médico-legal ao Tribunal de Trabalho. Ele era um homem bom, um homem de grandes regras, um homem que se impunha, um homem efetivamente que ninguém duvidava da sua equidade, numa altura em que o exercício da medicina legal tinha uma tabela muito pobre, extremamente pobre, em que era considerado o valor da lesão e depois a idade. E das duas uma, ou tinha o fator idade, e o fator idade era por quanto mais velho, mais incapacidade era atribuída, ou ao contrário, era indireta, quanto mais novo, mais incapacidade era atribuída, e depois havia uma lista de profissões. Isto tornava, de certa forma, a perícia muito... quer dizer, muito focada também na clínica, na profissão e tudo isso, e na propriedade, e numa tabela que era uma tabela extremamente insuficiente, mas que os peritos resolviam com justiça. Se calhar com muito mais justiça do que hoje estas tabelas muito complicadas, querem ter tudo e não têm nada, porque a própria ortopedia evoluiu de tal forma que há muitas coisas que não estão na tabela. Portanto, esta coisa de dar à tabela, enfim, a descrição de tudo, acaba por coartar alguma liberdade clínica que nós tínhamos nesse tempo, que permitia às vezes, se calhar, fazer uma maior justiça do que aquela que se faz. Está tudo previsto na tabela. Quer dizer, por outro lado, havia o respeito para o perito. O perito tinha alguma capacidade de decidir, tinha alguma, não estava tão restringido. Hoje a restrição, quanto a mim, é a desconfiança do perito. Porque não se acredita, tem de se pôr normas, enormes, e as normas na medicina não devem existir. Mas de qualquer forma, vamos a falar um bocado, enfim, do Dr. Francisco Soares, não é? Mas hoje vamos falar do Dr. Chico também. Eu fico pedindo aqui ao Mário Campos que nos fale dessa figura que foi importante na académica durante 50 anos, talvez. Não? Sim, meio século, talvez. Eu, para já, quero agradecer o convite e estar aqui assim ao pé do meu querido amigo e colega Mamed e vizinho. E vizinho. De facto,
eu já estou a aprender, eu desconhecia que o Dr. Chico Soares tivesse tempo, tivesse essa figura de proa, tivesse tempo de estar neste tribunal tão importante, não é? Não sabia. Porque, de facto, o Dr. Chico, como sabe, não é? Como tu sabes, era médico do hospital, portanto tinha o seu horário, tinha as suas urgências, tinha essa coisa toda, e ao mesmo tempo, também há cerca de, nascido em 1939, nos anos 50, no princípio dos anos 50, passou a ser o médico do futebol da Académica. E isso também lhe dava muito trabalho, não é? Porque passaram por ele centenas de jogadores, jovens, desde os 15 anos até aos 35 anos, passou tudo pelas mãos dele, sobretudo aqueles que se aleijavam, não é? E na altura havia poucos clubes que tivessem médicos próprios, médicos desportivos. Ele avançou com isso, chegou na medicina desportiva a ser, a Ordem dos Médicos considerou que tinha como ser, qual é o termo, que tinha competência para a especialidade da medicina desportiva. Também por aqui passaram na Académica muitos jovens médicos, e o Chico Soares, na parte desportiva, acompanhou a Académica nos melhores momentos da sua vida. Aliás, curiosamente, ele entrou para médico da Académica porque estava na bancada a ver um jogo nos anos 50, e há um jogador famoso, e nosso colega também, que era o Dr. Jorge Humberto, foi provavelmente o primeiro futebolista português a jogar no futebol italiano. Vieram aqui buscá-lo quando estava no 4º ano de medicina. No Inter? Hã? No Inter de Milão, não é? No Inter de Milão. Depois jogou em Itália 4 anos, depois voltou a Coimbra. Acho que no primeiro jogo ele isola-se 3 vezes e marca 3 gols, não é? Isso já não sei, essa memória já não dá. O que eu sei é que o Dr. Jorge Humberto, na segunda, quando veio de Itália para acabar o curso, não conseguiu completar o curso em Itália, eu vim de Torres Vedras como júnior para a Académica. E, portanto, nós somos contemporâneos na chegada, um de Itália e outro de Torres Vedras. E o Jorge Humberto jogou, aleijou-se, e o Dr. Chico estava na bancada, percebeu que a lesão era grave, e portanto saltou a vedação e foi para dentro do campo para o auxiliar. Nessa altura foi convidado para ser o médico da Académica, que isto é uma coisa extraordinária. E ficou estes anos todos. Mas nem que o Dr. Chico era um homem, era uma figura, para a história, uma figura incontornável da história da Académica, porque assistiu a muito do bom que teve o futebol nessa altura. Acompanhou a equipa nas taças europeias, nós fomos 3 anos consecutivos às taças europeias. Curiosamente, houve uma altura, um ano em 69 ou 68, mais ou menos ano, que foi a última equipa a sair das taças europeias, curiosamente. Uma equipa que tinha 7 internacionais a jogar, tudo estudante, e haviam 7 universitários na equipa, e outros mais novos. Isto é uma coisa extraordinária. Fomos eliminados por este Manchester City, em prolongamento em Manchester. Portanto, o Chico Soares assistiu a isto tudo, assistiu ao crescimento de nós todos, a evolução profissional de nós todos, médicos, engenheiros, agentes agrícolas, assistiu a isso tudo. E, portanto, passou aqui assim uma fase de 15 anos, foi aquela que eu passei, uma fase talvez do melhor que houve do futebol da Académica no país. Foram aqueles 12 ou 13 anos, 2 finais de Taça Portugal. Viajou connosco para todo lado, e nós com ele, desde a parte africana, as ex-colónias, que íamos com muita frequência, Angola, Moçambique, Cabo Verde, andámos por aí, até a Timor recentemente, também lá fomos. Ele já nessa altura já estava reformado, mas fomos pela Europa, por todo lado, Espanha várias vezes,
contratados em jogos particulares, Espanha, França, fomos a Macau, ao Brasil. Ao Brasil também, ele também nos acompanhou ainda. Foi uma equipa que jogámos 5 jogos e não perdemos, que é uma coisa extraordinária, jogar contra o Flamengo, contra a América do Rio, contra a Portuguesa de Esportes, também não perdemos. Portanto, o Chico Soares tinha esta vivência enorme com o futebol, sofria, ia a todos os jogos, ia para o banco, não é? Ia para o banco. E era temperamental, não é? E era muito temperamental. Era muito temperamental porque ele era impulsivo e lidava com jovens. Ele tinha uma mentalidade jovem. E às vezes ele tinha 50 anos e nós tínhamos 20. E portanto ele estava imbuído horas e horas a falar connosco. Portanto a linguagem era a mesma. E às vezes para defender a malta também dava umas chapadas lá em baixo, não é? Perdia a cabeça, não é? Perdia a cabeça com o árbitro e etc. E tal. Portanto, o Dr. Chico Soares também teve sorte no seu trajeto, e isto é uma história também bonita. Já não é do meu tempo, é uma história contada. Havia um atleta que depois foi treinador, que depois fundou a bola, que era o Cano de Oliveira. O Cano de Oliveira era uma figura impressionante do futebol português, por isso mesmo, porque jogou em clubes, em muitos clubes da primeira divisão, era casapiano também, e depois passou a treinador, treinou o Benfica, e foi talvez dos primeiros treinadores que foi para o estrangeiro, foi treinador do Flamengo, naquela altura. Isto estamos a falar há 50 e tal anos. Há mais de 50 anos, não é? E este Cano de Oliveira fundou depois com os amigos, dois nomes, não me recordo o nome, fundou o jornal A Bola. Este Cano de Oliveira, no final da sua carreira como treinador, jogador-treinador, a Académica devem ter dito alguma coisa aos dirigentes, que era o Dr. João Moreno, e nessa altura, é já na parte final dos anos, do princípio dos anos 60, que isto acontece, 50, final dos anos 50, 60, convidar o Cano de Oliveira para treinar a Académica. Ele deve-se ter oferecido e veio para cá praticamente pro bono. Isto pro bono é também dizer que o Dr. Francisco Soares não ganhava nada, não ganhava nada na Académica. Foi pro bono, como médico. E neste momento o médico que lá está também não ganha, que é engraçado. Mas deixe-me contar esta. E o Cano de Oliveira era um homem muito conhecido, foi ali para a História, fez escola. Fez escola. Aqui assim, fez escola. Eu lembro, posso estar a dizer mais, né? Eu lembro precisamente dessa altura do futebol da Académica, né? Triangulado, bolinha no chão, corrada à relva, não era? Era. A gente via isso. Dizem que... Eu fui do judo, nunca fui homem da Académica, mas vivos lá embaixo, que é um futebol maravilhoso. Era não perder a bola, não é? Era o que se faz hoje, as grandes equipas vão passo a passo, mas aqui foi metido isso pelo Cano de Oliveira, porque ele sabia que nós fisicamente não éramos fortes e portanto tínhamos que cansar o adversário para depois ganhar o jogo. Exato. E depois veio outros treinadores que deram a essa calma toda velocidade no jogo. E o Mário Wilson dizia... E é nessa fase que o Mário Campos se adapta extraordinariamente a esse tipo de futebol. Mas tinha que ser. Acho que era médio, não era? Pronto. Não, eu era o executante. Eu era médio, mas havia tantos médios na Académica. Esta história também é boa. Havia tantos médios na Académica, o treinador era o Mário Wilson, e havia eu, que jogava a médio, número 10, o meu irmão também jogava número 10, depois havia o Rocha, depois havia o Quinito, depois havia o Rui Rodrigues, depois havia não sei, e havia mais ainda, que ele no meio do terreno, no meio do campo, ali no Estádio Nacional, no Estádio Municipal, reuniu-nos e disse, bem, vamos lá ver o que é que nós vamos aqui fazer. Ora bem, para jogar a bola tem que saber jogar a bola. De maneira que o Vítor Campos vais para a esquerda e quando perdes a bola baixas na hora do médio, do meio campo. Igual ao meio campo. O Rui Rodrigues, olha, tu
vou dar cabo do melhor médico português, mas vais para a Central. Para mim disse, Mário, olha, tu vê bem como é que joga o Crespim, porque eu tinha 17 anos naquela altura, com o Crespim, não sei o quê, passas aí, vais começar a ver essa coisa. E depois era isto. Todos nós sabíamos jogar a bola, mas é que tínhamos um meio campo muito forte. E aí apareceram os médios alas, o futebol português. Médio ala é aquele que, quando defende, é médio, quando ataca, é ala. É ala direita ou ala esquerda. E foi de tal forma que nesse ano, no campeonato, o Campeonato do Mundo foi ganho pelo Brasil, e os treinadores, quando copiavam as táticas da altura. E o que dava era o 4-3-3, que ainda hoje há. E o Wilson começou a jogar no 4-4-2, com este tipo que era 4-4-2. 4 médios em vez de 3. Nesse ano a Académica foi a equipa que mais pontos fez fora. É curioso, ganhava o adversário fora. Isto são histórias em que o Chico Soares acompanhou isto tudo. No banco. O banco era a grande paixão, de facto. Ele dizia mesmo, bem, ouçam lá, ele estava preocupava-se muito com a escolaridade dos atletas. Lá se estudam, que isto depois havia aquelas lesões que paravam os jogadores, isto é preciso estudar e tal. Vejam lá se estuda, e tem que ler, nem que comprem o jornal, tem que haver cultura, quer dizer, mandava estas coisas, e dizia, e a Académica é muito importante, a Académica tem muito prestígio, e tem outra coisa, é que ser da Académica é a certeza de ter amigos. Era muito engraçado. E isto é uma parte, vamos continuando. Deixa-me só É isso, disse-me há pouco que a Académica viajava muito por países da África, foi até Timor. América do Sul, América do Norte. Isso era precisamente por esse prestígio que a Académica tinha. Estes países gostavam muito de ter os estudantes de Coimbra. Não, Coimbra era conhecida em todo o mundo, não é? Quer dizer, Coimbra tinha uma força brutal em todo lado, desde a América do Sul, fomos à Argentina, ou à Venezuela, os estudantes de Coimbra, etc. Mas nós fomos, a maioria das vezes, fomos contratados para lá ir, isto eram empresários, que gostavam de mostrar o futebol português e arranjavam reuniões. Nós fomos ao Brasil, isto para dar uma informação que é engraçada, a Académica ganhava 90 contos por jogo, 90 mil escudos. E o orçamento da Académica bastava... Para que as pessoas percebam, 4.500 euros. Sim, 4.500 euros, mas bastava. Isto dava para 6 meses, porque o orçamento da Académica era 90 contos por mês, era a estrutura que custava 90 contos por mês. Portanto, 5 jogos, ou seja, a 90 contos dava para pagar independência económica total, é para ver a dimensão disto. Ainda por cima, como nós tivemos muitos anos, eu nunca tive prémio de jogo, não havia prémio de jogo, não havia despesas, não havia despesas, pronto. Como não havia despesas, que era tudo muito barato, estas digressões davam uma almofada brutal. Por isso, prescindiu, nessa altura, nesses anos, prescindiu de subsídios desportivos. Deixou-os na Ação Académica de Coimbra. Havia os subsídios para o judo, subsídios disto, daquilo, daquilo. E nessa altura, foi quando eu cheguei, quando se entrou nesta coisa, o futebol, os dirigentes prescindimos, disseram à direção da Ação Académica, prescindimos dos subsídios. Deixa-me fazer esta questão. Ponha toda. Várias vezes que o Dr. Francisco Soares estava muito preocupado com a escolaridade dos atletas. Pela sua experiência, que no fundo foi um atleta da Académica e ao mesmo tempo, sim, licenciou-se. Hoje, século XXI, isso é
competitiva, é possível isso acontecer? O futebol evoluiu de tal forma que ou se repete, ou então há muito dinheiro em que o atleta chamada de alta competição, não, acho que não tem hipótese, é muito difícil. A primeira divisão, por exemplo, a terceira divisão é possível, não é? Está a ver o que eu estou a dizer? Nós, no nosso tempo é um milagre, porque nós estávamos no Campeonato Nacional sempre na luta, fizemos nestes anos 60 2 finais da Taça de Portugal, perdemos as 2 no prolongamento, mas tivemos até ao fim, com o Benfica, campeão europeu, essa coisa toda, e portanto aí foi um sacrifício muito grande dos atletas, que na final da Taça, 7 éramos universitários e um já estava licenciado, e os outros eram dos institutos industriais, etc. O Curado já era licenciado em engenharia técnica agrária, e havia 4 em medicina, haviam 3 em direito, o Bel, o Marcos era direito, o Manuel António, eu, o meu irmão, éramos em medicina, andávamos em medicina, e havia ainda, isto era o lote dos 11 primeiros, os 11 que jogavam, nessa altura, mas depois o plantel tinha 30, portanto todos os outros estudavam, porque se não ganhávamos dinheiro, eu estava aqui, não estudava e não ganhava, ia-se embora, como é evidente, não é? Portanto, hoje é muito difícil, é extraordinariamente difícil. Agradecemos, enfim, este velho atleta da Académica, enfim, o símbolo do que foi o futebol da Académica, e que nos deu a oportunidade de falar de várias coisas e também com o intuito de evocar uma figura que foi importante para a Académica, o Dr. Francisco Soares. De certa forma, eu penso que, embora seja muito conhecido, até na própria Académica, no interior da Académica, tem uma placa de desterrada, tem, enfim, o nome atribuído e tudo isso, eu penso que Coimbra muitas vezes esquece destas figuras importantes, destas figuras. É um bocadinho madrasta, muito madrasta. Nós somos memória curta. Nós somos muito. Aqui memória curta. Eu sou muito bem recebido e apesar de ter sido, como sabe, diretor de serviço, fui diretor de serviço de nefrologia 16 anos, aqui no hospital da universidade. Mas até nas consultas, quando os doentes que não dizem assim, então Mário Campos, tem alguma coisa a ver com o futebolista? tenho a conversa, o gajo queria futebol, o doente queria futebol. E eu disse, homem, então vem para a consulta, está-me a falar de futebol. Muito obrigado por esta evocação, enfim, feito deste cantinho da galeria. De qualquer forma, nós queremos avisar que neste momento a galeria está na situação de obras, portanto, que algum amigo, enfim, que queira visitar a galeria terá de nos telefonar, e nós estamos na fase de visitas guiadas. Agora, o acesso à galeria é só visitas guiadas. Eu penso que na próxima semana vamos entrar precisamente na parte mais laboriosa, vamos estar praticamente fechados, mas continuaremos com estas nossas conversas, em que medicina e arte quer lembrar estas 2 faces desta mesma moeda, que é medicina e arte, neste caso medicina e futebol. Muito obrigado, Mário Campos. Foi um prazer imenso. Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.